são dedicados e como dá certo. Eu vou voltar a conversar com a doutora Margarida, que segue aqui no estúdio comigo. Doutora, é importante isso, né? A gente estava falando ali como eles desde um aninho, né? Eles já comem, nunca comeram glúten, não sabem o que é e seguem assim, para eles é fácil. Eles comem com vontade a comidinha feita pela mãe ali, né? É, porque eles criaram hábitos, né? Saudáveis, como eles dizem, né? Então, para eles é tranquilo. O difícil é você mudar o hábito, né? Você mudar... Ah, eu gosto do pão cacetinho, fofinho, crescidinho. Então, o glúten é aquele que faz o fofinho, que faz o crescer. Então, quem gosta de coisa sequinha, crocante, se dá muito bem com a dieta sem glúten. Quem gosta de tudo fofinho, é mais difícil. Hoje a gente tem algumas coisas para misturar nas farinhas para melhorar essa consistência, que é a goma xantana, né? E mistura uma farinha com a outra para ajudar a dar essa consistência. Mas nunca fica fofinho que nem você comer um pãozinho cacetinho de... Pois é, e essa diferenciação, né, a Larissa contou ali que ela tem que fazer todo o lanchinho deles, eles têm que comer separadamente dos coleguinhas na escolinha, porque tem a tal da, como é que chama? Contaminação cruzada. Contaminação cruzada, porque realmente, qualquer coisinha que eles, qualquer miguelinha, ela diz que realmente eles sentem a dorzinha na barriga. E ela falou também pra gente sobre a questão do preconceito, que as pessoas acham que é frescura, às vezes. Você percebe isso também? Seus pacientes falam sobre isso? Muito, muito, né? Então, na escola, na verdade é assim, ó, existe uma lei que é estadual e depois ela tem, mas nas escolas municipais aqui nós nunca tivemos problema. Mas tem uma lei estadual em que diz que a escola tem que fornecer o alimento da maneira que a criança precisa. Olha só. Tá? E por isso que aqui em Chapecó, as escolas que são do município e do estado não aceitam que mandem comidinha de casa, como ela faz lá em Xanxerê. Tá? Aqui não é permitido. Né? Então, assim, mas aí atende quem tem essa restrição? Eles têm que atender. Entendi. Tá? Então, às vezes é difícil, porque às vezes elas não entendem que tem essa contaminação cruzada. O que seria contaminação cruzada? A pessoa que está fazendo um macarrão mais comum, né? Faz uma panela de macarrão com glúten para algumas pessoas e faz uma panela, então, do macarrão sem glúten. Só que ela se atrapalha e na hora de mexer o macarrão, ou usa o mesmo escorregador, por exemplo, para escorrer a massa, a água da massa, e ali já contaminou. Só isso aí já... Só isso aí já contaminou. Só a água suja ali da... Só aquela aguinha suja, porque o glúten, ele gruda mesmo, né? Então, por exemplo, um bolo que eu usei a mesma forma que eu usei antes, por exemplo, para fazer um outro bolo normal, que tinha glúten, aquela forma, tu não consegue limpar completamente, tá? Ficam os traços, né, que chama. Por exemplo, na indústria ou nas padarias, a batedeira, os garfinhos, você não consegue, às vezes, fazer a higiene completa, né? Ou então no próprio forno, tá? Então, por exemplo, eu posso comprar um pão de queijo numa padaria, que o pão de queijo não vai glúten, mas ele assou junto com os pãozinhos que tinha glúten. É bem delicado, né? É bem delicado. Vamos responder algumas perguntas aqui. Boa tarde. Posso começar a ter intolerância ao trigo ou ao leite depois de adulta? Não mandou o nome, mas obrigada pela participação. Pode sim. Como eu falei no início, não se sabe por quê, mas o que se percebe é que as pessoas que são intolerantes mais graves, dizendo que tem uma sensibilidade maior, já se manifesta na primeira infância, né? Agora, algumas pessoas podem desenvolver mais tarde, não se sabe o que faz o gatilho para ela começar a ficar intolerante mais tarde, mas o tratamento é o mesmo. Oi, sou a Lina. Oi, Lina, obrigada pela participação. Meu filho desde pequeno teve problemas ao ingerir leite de caixinha. Fizemos todos os exames e não descobrimos a razão certa. O pediatra chegou à conclusão que poderia ser os conservantes do leite. Hoje tem com 10 anos, ainda não toma leite de caixinha, ou quando toma dá diarreia, febre e dor abdominal. Mudamos um pouquinho a intolerância, mas na mesma linha, né? Faz parte da especialidade também, né, doutora? Então, a gente não consegue fazer exames e comprovar, mas são duas coisas. Tem algumas pessoas que têm uma intolerância a todos os alimentos que vêm em embalagem Tetra Pak. Tá? Talvez pelo tempo que ficou, do tempo de estoque daquele alimento, então tem contaminação com alumínio que reveste a embalagem Tetra Pak, ou
Quando é só do leite especificamente, infelizmente a gente sabe que o nosso leite não é só leite que a gente toma dentro da caixinha. Sim. Sempre tem conservante. Infelizmente. Isso. E algumas crianças são mais sensíveis. Tá. Oi, sou de Xanxerê, tenho um bebê de 9 meses, uma bebê. Ela se torce segurando a barriga e fica bem vermelha e suando. Será que pode ser algum sintoma dessa doença? É a Daniele. Daniele, obrigada pela participação. E aí, doutora? Então, parece ser um sintoma de cólica. Agora, o que está provocando essa cólica é que a gente tem que definir, né? Então, geralmente com 6 meses, começa a introduzir vários alimentos, né? Então, se ela trocou, houve alguma... A gente começa fazendo pelo mais frequente, que é o leite, né? Nessa idade, né? Quais são os tipos de leite que ela tomou, pode ser ter alguma coisa em relação a leite e a proteína do leite, não a lactose em si nessa idade, tá? Mas pode ser, porque ali com 8 meses, provavelmente, ela já está comendo várias coisinhas. A Salete, do bairro Bela Vista, aqui de Chapecó, ela disse que tinha doença celíaca na pele. Ela tinha muitas bolhas enormes na pele, fez tratamento por 2 anos e meio. Agora ela disse que acalmou, mas ela quer saber se curou. Salete, obrigada pela participação. E aí, doutora? Então, a cura... A gente diz assim, que seria quando independente do que aconteça comigo, essa doença não vai voltar. Né? No caso da doença celíaca, a manifestação que ela tem é uma dermatite herpetiforme, que a gente chama, que é uma manifestação da doença na pele. Se ela voltar a comer glúten, a doença na pele vai voltar. Então, cuidado tá aí. Então, assim, a gente diz que não existe cura, existe controle. A cura, quando diz assim, isso não volta mais. Parabéns aos gêmeos, são amiguinhos dos meus netos. Eu acho que ele quis dizer o seu Adão de Xanxerê. O seu Adão é nosso telespectador assíduo aqui. Ele disse que eles vão no mercado e depois ele vai pagar a conta com eles. Ele está elogiando os meninos aqui. O seu Adão, obrigada pela audiência e pelo carinho. Tem mais pergunta aqui, ó. Oi, minha neta teve intolerância, sofremos bastante quando ela ia na escola e não tinha o alimento certo, depois que ela chegou na escola. Hoje já sarou, graças a Deus. Sou a Jandira, de Chapecó. Jandira, obrigada por dividir com a gente também. Vamos ver se tem várias pessoas digitando. Minha filha tinha intolerância à lactose, tem 7 anos, descobrimos. Ela já tinha 4 anos, sofremos bastante até descobrir. A gente falou isso no começo, né, doutora? Por que é tão difícil descobrir essas intolerâncias ou a doença celíaca também? Na verdade, assim, é porque os casos mais difíceis são porque a doença celíaca, ela tem muitas maneiras de se mostrar. Se diz que ela é como um iceberg. Aqueles quadros como o dos gêmeos, eles são a ponta do iceberg. É visível, é fácil de ver, é fácil de entender. Mas ela tem muitas coisas assim, tem muitas manifestações. Por exemplo, eu posso ter uma manifestação da doença celíaca que é não crescer. Então a mãe vai levar primeiro no endócrino, leva no pediatra, não acha nada, não vai no endócrino. Faz parte do checklist do endócrino. Por que não está crescendo? Pesquisar os anticorpos da doença. Aí quando ele pesquisa e dá positivo, ele encaminha para o gastro para fazer a condução da investigação, né? Então, ao não crescer, por exemplo, é uma coisa. Ela pode se manifestar, por exemplo, uma manifestação que a gente chama de atípica. Por exemplo, abortos repetitivos, tá? Então, porque ela tem uma inflamação dentro do corpo e essa inflamação está interferindo no metabolismo, interfere em todos os outros hormônios, né? Anemia refratária a tratamento. Eu faço os exames, a minha anemia é por deficiência de ferro, tá? Ou eu tenho uma deficiência de cálcio ou de vitamina B12, mas eu não tenho dor, eu não tenho diarreia, só que eu tenho uma má absorção específica desse nutriente. O importante é pesquisar, né? Doutora, Isso. Muito obrigada por ter vindo, viu? Vem outras vezes pra gente falar sobre outras situações também e depois tem o dia do celíaco, né? É isso. Obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço, estou à disposição. Gente, obrigada pela audiência. Uma excelente tarde para você. Eu ver mais volta amanhã. Tchau, tchau.